Você deve ter visto essa cena. O presidente do Brasil passa a mão no nariz e, pouco depois, ele cumprimenta um apoiador. No fundo, alguém grita: mito! Isso aí que você está vendo passa longe de toda e qualquer recomendação do Ministério da Saúde. Essas imagens, aliás, simbolizam muito bem o atrito entre Bolsonaro e o Ministério. E esse desentendimento foi radicalizado depois de uma entrevista que o então ministro Luiz Henrique Mandetta deu ao Fantástico da TV Globo. Isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né? Colunistas de diversos jornais já falavam da vontade de Bolsonaro de demitir o ministro. Especulava-se que a demissão só não tinha se concretizado porque Mandetta contava com o apoio da ala militar do governo. Figuras como Braga Neto e Hamilton Mourão estariam do lado dele. Aparentemente, a entrevista mudou isso também. O que ele disse sobre Mandetta nessa ocasião já dava a entender que sim, o ministro cairia em breve. Em relação à entrevista, do meu amigo ministro Mandetta, que é uma pessoa que eu prezo e admiro muito, no último domingo, eu vou usar uma linguagem do polo. O ministro cruzou a linha da bola ali. Ele não precisava ter dito determinadas coisas. Bolsonaro, por sua vez, não quis comentar a entrevista de Mandetta ao Fantástico. Eu não assisto a Globo, ok? Bom dia pra vocês. Aí veio o momento derradeiro, na quinta-feira, 16 de abril. Enquanto a pandemia escalava, o Brasil trocava o ministro da Saúde. Segundo Bolsonaro, tudo combinado, tudo normal, tudo consensual. Agora há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta, aproximadamente 30 minutos, e discutimos a situação atual do Ministério, bem como da pandemia. Uma conversa bastante produtiva, muito cordial, onde nós selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer, e em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual. Na mesma ocasião em que anunciou a saída de Mandetta, Bolsonaro também apresentou ao Brasil o novo ministro da Saúde, Nelson Taitt. O que mais interessa nesse momento é a postura de Taitt em relação ao isolamento social. Na coletiva em que ele foi apresentado, essa questão foi abordada, só que de maneira pouco clara e meio inconclusiva. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. Durante a crise, o Taitt publicou pelo menos 2 textos sobre isolamento social na página dele no LinkedIn. São cerca de 4.000 caracteres, tão lisos quanto o discurso de posse dele no ministério. Taitt escreveu: se não conseguirmos encontrar rapidamente um tratamento, a cada dia que passar, essa situação de confinamento, isolamento e queda econômica vai levar a uma angústia. É preciso acompanhar as mudanças de comportamento, valores
prioridades e escolhas que vão acontecer com a evolução da situação atual. Nelson Teich é oncologista, mas ele é muito mais conhecido pela atuação como empresário no ramo da saúde que como médico. No momento em que ele se torna ministro, a internet brasileira se depara com o relato de alguém que diz ser filha de uma ex-paciente de Teich. Identificada como Regina, ela escreve: esse monstro, mesmo sabendo do estado terminal e das dores absurdas que ela estava sentindo, deixou ela esperando um tempão por atendimento. Depois de reclamarmos, ele saiu do consultório dele, se dirigiu a nós e disse o seguinte para uma pessoa que já estava agonizando: não adianta fazer nada, ela vai morrer. Deitem ela na maca da sala ao lado e quando terminar, irei atender. E ela ali, sentindo dor e escutando o que esse monstro insensível, sem a menor compaixão, vomitava em cima dela. Redes sociais são um território fértil para todo tipo de mentira. Só que esse relato que eu acabei de ler foi compartilhado pelo Hélio Doyle, que é um jornalista, um professor da UNB e um conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. É justo dar crédito a esse relato a partir do momento em que alguém como Doyle aposta as próprias credenciais nele. Conheça o Grupo COI. COI é a sigla para Clínicas Oncológicas Integradas. Esse empreendimento reuniu desde os anos 90 profissionais e estruturas dedicados ao combate ao câncer. Neste vídeo institucional, os fundadores do Grupo COI contam a história do empreendimento deles. E aqui aparece Nelson Teich. Então o que a gente busca hoje é isso: oferecer um serviço que seja simples e confortável para os pacientes e medir o que está entregando. Eu tenho que medir o que eu estou entregando. Muito pouco poderia ser dito sobre a atuação clínica de Teich. O relato que a gente ouviu há pouco é o único disponível até aqui. Teich se destaca mesmo por sua performance como empresário. O Grupo COI, fundado por ele em 1990, foi vendido para a Amil no ano de 2015. Essa aquisição foi manchete em alguns jornais e até aparece aqui, nesse relatório administrativo da Amil. Só que, infelizmente, não há o valor do negócio informado. Teich foi o presidente do COI desde o início do empreendimento, em 1990, até a venda para a Amil. Entre uma coisa e outra, ele conseguiu transformar o COI em uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. Isso significa que o COI poderia fazer parcerias com o poder público. O fato de o Instituto COI ser hoje uma OCIP permite que ele se candidate a captar recursos pela lei, pelo PRONON, e dessa forma poder catapultar e aumentar muito o número de pesquisas e a robustez das pesquisas que são feitas internamente. Depois de vender o COI, ele abriu um outro negócio, a Teich Healthcare, uma empresa de consultoria na área de saúde. Segundo a Folha de São Paulo, Teich já prestava consultoria ao governo Bolsonaro através dessa firma. Ele teria, inclusive, conseguido emplacar um ex-sócio dentro do Ministério da Saúde. Tudo isso muito antes de virar ministro. O jornal conta: o médico abriu uma consultoria de gestão de saúde com ênfase em tecnologia, a Teich Healthcare. Manteve contato com o governo Bolsonaro, dando consultoria ao secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos do Ministério da Saúde, Denizar Viana, seu ex-sócio. Como se percebe, nem a gestão de recursos em saúde e nem a proximidade com o poder público são novidades para Teich. A imprensa até que o recebeu bem. Os jornais repetem que Teich defende o isolamento, embora, como você viu anteriormente, as declarações dele sobre isso sejam sempre meio vagas, meio dúbias. Sobre a questão do isolamento, qual que é a posição do senhor? O isolamento, a gente tem que entender qual é o benefício dele. A gente tem que entender um pouco melhor o que acontece com o isolamento. O que eu comentei antes foi o seguinte: hoje essas decisões de isolamento elas não são baseadas em um conhecimento claro sobre o benefício dele. Já o pragmatismo de Teich no uso dos recursos em medicina, esse pragmatismo aí parece que não choca ninguém. Fora do contexto da pandemia, ele já recomendava deixar os velhos morrerem, que era para salvar os jovens. Você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada,
e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Se essa declaração pareceu fria e insensível para você, lembre-se que mais que um médico, Tait se destaca como um empresário. Naquele mesmo vídeo institucional do COI, um dos parceiros dele define a oncologia como oportunidade de mercado. Dentro da oportunidade de mercado de oncologia, nós percebemos no grupo COI não somente uma posição de liderança em termos de volume, em termos de tamanho, de importância no mercado. Da mesma forma, para Tait, a pandemia também pode ser uma oportunidade de negócio. Ele, que já vinha buscando proximidade com o poder público, agora tem um ministério para chamar de seu. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque, muitas vezes, a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Pedro e da Nayara, os dois direto de Melbourne, na Austrália. Para o Pedro e para a Nayara, o dia 16 de abril, que foi ontem, é muito importante. Foi nesse dia, em 2016, que eles se conheceram. Hoje, os dois são noivos. Obrigado pelo e-mail, Pedro. Parabéns para os dois. Beijo!